Bem-vindos! Hoje vamos falar de um tema que está chegando com tudo: inteligência artificial na medicina aqui no Brasil. A gente vai explorar os destaques da abertura do primeiro Fórum do Conselho Federal de Medicina, o CFM, sobre isso. A ideia é entender, a partir dos discursos de abertura, como é que o órgão que regula a profissão está encarando essa revolução toda. Quais são os planos, as preocupações iniciais. E, para começar, um ponto que já chama a atenção. O CFM não só organizou o evento, como, olha só, criou um departamento específico para cuidar de IA. Exatamente. Isso sinaliza bastante, né? E, segundo o vice-presidente, o Dr. Jean Carlos Cavalcante, esse departamento tem, assim, duas missões bem claras. Primeiro, criar regras, diretrizes para o uso da IA na prática médica. Algo que a gente já vê lá fora, na Europa, nos Estados Unidos. Certo, colocar ordem na casa, digamos assim. Isso. E a segunda missão é desenvolver e estudar serviços de IA que possam, de alguma forma, ajudar os médicos brasileiros no dia a dia. E já tem alguma coisa mais concreta vindo por aí? Falaram de alguma ferramenta, talvez? Sim, falaram sim. Mencionaram uma ferramenta de IA que deve sair talvez em junho ou julho. O objetivo dela seria ajudar a rastrear publicidade médica irregular na internet. Ah, interessante. Uma ajuda para os conselhos regionais, imagino. Pois é. Parece que eles não dão conta de fiscalizar tudo manualmente, então a IA entraria aí para dar um suporte. Faz sentido. Mas o que eu acho curioso é essa dualidade, né? Como assim? Ao mesmo tempo que o CFM quer regular, quer criar as regras do jogo, ele também está pensando em usar a IA para si mesmo para otimizar os processos. Exatamente. É uma tensão interessante. Precisam ser árbitros e jogadores ao mesmo tempo, de certa forma. Eles reconhecem que a IA é um caminho sem volta, foi a expressão usada. Mas insistem muito na tecla da ética, que precisa ser a base de tudo. E não é só planejamento, né? O uso já é realidade em muitos lugares. O próprio presidente do CFM, o Dr. José Iranda Silva Galo, citou um dado. Qual dado? Uma estimativa da Associação Nacional dos Hospitais Privados. Diz que 62% dos estabelecimentos de saúde no Brasil já usam alguma ferramenta de IA. 62%? É bastante coisa. Principalmente para coisas de gestão, como marcar consultas, calcular demanda de leitos, de insumos, essas coisas. E claro, tem o lado econômico pesando forte nisso, né? Citaram um estudo americano, acho que do National Bureau of Economic Research, Sim, eu vi essa menção. que mostrava que o uso de IA por operadoras de saúde nos Estados Unidos poderia gerar uma economia, assim, gigantesca, coisa de 80 a 110 bilhões de dólares por ano. Uau! Mesmo sendo outro contexto, dá para entender o porquê de tanto interesse, né? Especialmente dos gestores, a eficiência, a economia. Mas aí é que entra o contraponto que também veio forte no discurso do presidente do CFM. As preocupações. Ele foi bem enfático nisso. Nas questões éticas e de segurança, imagino? Exato. Falou da importância de mitigar riscos, em todas as fases, desde a escolha dos bancos de dados que alimentam a IA, Que podem ter vieses. justamente, até a análise crítica dos resultados que a IA entrega. Não dá para aceitar de olhos fechados. E isso puxa a necessidade urgente de normatização, né? Legal, criminal, ética. Para tudo isso, os pontos de atenção são claros, pelo que disseram. Proteger os dados dos pacientes, que são super sensíveis. Fundamental. Garantir que o foco da IA seja em resultados que realmente importem para a saúde das pessoas, sabe? Desfechos clínicos relevantes. Não só eficiência pela eficiência. Exato. E talvez o mais importante, evitar que a IA acabe criando mais desigualdade, mais preconceito ou que viole a privacidade. O risco é real. Então, resumindo a ópera, o que esses discursos indicam é que o CFM está tentando se posicionar como um guardião, talvez, buscando equilibrar o potencial da IA com a proteção dos pacientes e da própria medicina. Parece que sim. Querem uma IA que seja ética, segura e que de fato melhore a saúde no Brasil, considerando a nossa realidade, as nossas necessidades. É um desafio e tanto. Sem dúvida. E fica aqui uma reflexão para a gente pensar. Porque, olha, a IA tem esse potencial incrível para eficiência, para análise de dados, mas ao mesmo tempo tem esses riscos de viés, de privacidade, de erros. Então, qual seria o equilíbrio ideal para nós?
aqui no Brasil, como é que a gente adota essa tecnologia rápido o suficiente para colher os benefícios, mas ao mesmo tempo garante que ela seja implementada de um jeito justo, seguro para todos os pacientes? É a grande questão.